geopoliticamente falando, os Estados Unidos eles estão colocados com acesso às duas maiores rotas de navegação do mundo. Até 1990, a maior rota de navegação era do Atlântico Norte, entre Estados Unidos e Europa, né? O maior fluxo de navegação. 91, isso muda e vira o Pacífico Norte. Só tem um continente, um lugar na Terra que tem acesso aos dois oceanos. Estados Unidos. A América do Norte. Quem domina a América do Norte domina a geopolítica ou a geoeconomia do mundo. E só que você dominar de dois lados isolados sem você transitar, né, de um lado para o outro não é a mesma coisa. Então, os Estados Unidos estão numa posição muito privilegiada. E aí, com esse raciocínio, não dá para não trazer a Groenlândia. Porque, veja que curioso, então. O que ele falou sobre a Groenlândia? Ele falou que ele quer comprar a Groenlândia. Ah, tá. Algo que tem histórico, né? Porque eles compraram a Várias Louisiana vezes, dos franceses, várias vezes. compraram a Alasca dos russos. Os Estados Unidos dobra de tamanho quando ele compra a Louisiana. E a Louisiana é o território mais rico que dá o fundamento geopolítico da riqueza econômica americana. A bacia do Mississippi. Isso. A bacia do Mississippi sobreposta à maior terra contígua arável do mundo, que é o Midwest. A Louisiana é lá embaixo, perto do México. Não é essa Louisiana. É o meio a oeste. Louisiana era um território inteiro chamado que era o Midwest americano inteiro. Era dos que é o meio, franceses. aquele centro dos Estados entendi. Unidos. E aí, então, você tem duas coisas. Uma bacia navegável sobreposta à maior quantidade de terra arável contígua do mundo. Insano, então. Foi Isso. muito... Temperada, de clima temperado. Isso não é qualquer coisa. E aí, quando eles compram isso, aí vem uma riqueza agrícola jamais vista, como a infraestrutura dada. Não tem que construir imigrantes, segunda pista, terceira pista, não tem que atravessar a Serra do Mar. É navegação fluvial, que é a mais barata de todas, dada por Deus. E aí, então, isso faz dos Estados Unidos ser a grande potência econômica. E aí ele comprou, então, e os Estados Unidos dobra de tamanho nessa hora. E depois ele vai comprar o Alasca. E aí, quando ele compra o Alasca, todo mundo acha que aquilo foi um grande fracasso. E óbvio que não. Por exemplo, o que faz os Estados Unidos ser maior que o Brasil é o Alasca. Os Estados Unidos continental, ele é menor que o Brasil. O que faz... Aí, quando você adiciona o Alasca, os Estados Unidos fica maior que o Brasil. Não que isso seja a única referência, mas cresce de tamanho e coloca ali numa divisa de um estreito de passagem do lado dos russos. Num lugar também importante e estratégico. O Alasca é lá em cima, acabei de olhar. Colocado com o Canadá, separado, assim. E que do tirou lado os do russos Canadá. da América do Norte, né? Porque se eles tivessem comprado o Alasca, eles estariam lá Isso. ainda. Na verdade, quando os americanos chegam na costa oeste, já tem fortes russos do lado de São Francisco. Eles já estavam chegando. E então, comprar o Alasca também coloca mais uma barreira, mais um buffer de separação da influência que os russos pudessem chegar. É o War purinho, gente. É só botar ali, ó. Não é? Mas no War, quem tá acostumado a jogar é Vladivostok que ataca o sabe, Alasca. Exato, então. Exatamente. E aí, então, tá bom. Então, você tem esses dois históricos de compra de território. E aí você tem a discussão da Groenlândia, que ela acontece em 1800 e pouco. Quando se compra o Alasca, se fala de comprar a Groenlândia e a Islândia. Só que naquela época os americanos eles não eram poderosos como são hoje. Quem eram os mais poderosos eram os europeus. Sim. E comprar a Islândia e a Groenlândia era bater de frente diretamente com os europeus. E eles não estavam prontos para essa briga, então recuaram e tal. E não acontece nada. Depois isso vai voltar em 1910 e em 1946. E aí o Truman faz uma oferta de 100 milhões de dólares, se eu não estou enganado, em 46 para comprar a Groenlândia. E naquela época a Dinamarca não quis. E aí, 2019, 20, o Trump traz esse assunto de volta e agora trouxe de novo. Quero comprar. Ou seja, não foi agora que ele trouxe o assunto de volta. No primeiro mandato dele ele já falou sobre disso. Ele já falou. E óbvio, ele tá... Não é ele, né? Tem gente falando para ele, falando assim, ó... Estão trazendo grandes assuntos da fundação, da estrutura, da base dos Estados Unidos. Tipo, o Panamá,
É acesso ao mar, é acesso aos dois lados, é acesso à Groenlândia. Então estão falando de coisas muito básicas para ele e ele está falando, tá bom, então vamos ter isso, por que que a gente não tem? E óbvio que se os Estados Unidos tiver, né? Imagina assim, vamos fazer um cenário hipotético, porque isso não vai acontecer. Mas se os Estados Unidos controla o Panamá, que não é necessário, mas tá bom, ele quer controlar o Panamá, ele controla o canal, ele tem o Canadá e tem a Groenlândia. Os Estados Unidos se torna o maior território do mundo disparado. Os Estados Unidos está posicionado com acesso às 2 maiores rotas de navegação do mundo e está posicionado para tomar e acessar a 3ª rota. Que é do Ártico. Isso. Só vai existir um continente na Terra que vai ter acesso às 3 maiores rotas. Ah, por isso que ele quer o Alasca, então. Isso. Não, o Alasca já tá lá. A Groenlândia. Ele quer a Desculpa. Groenlândia e o Canadá, né? Uhum. Se você olhar para o Ártico de cima, né, da Terra, e aí você vai ver que você tem 3 e 3. Então você tem, tipo, sei lá, Noruega, Suécia, Rússia, e aí você tem Groenlândia, Canadá e Estados Unidos desse lado. Uhum. Ele pegaria esse lado inteiro. Esse lado inteiro seria americano. Então os Estados Unidos seria o continente que tem acesso às 3 maiores rotas de navegação do mundo. Uhum. Ninguém tem, não tem como ter isso. Porque é onde você está. É o lugar que você está e que deixa você ter isso. Isso é muito surpreendente. Por quê? Com o degelo do Ártico, está surgindo 2 novas grandes rotas. A passagem do Noroeste e do Nordeste. A do Nordeste ela passa por cima da Rússia. E a do Noroeste passa por cima do Canadá. Pra você ter uma ideia, a passagem que vai por cima da Rússia, ela vai diminuir de 12 mil milhas náuticas, uma viagem de Roterdã, na Holanda, para o Japão, que é por volta de 12 mil milhas náuticas, para 5.500 milhas náuticas. Nossa, menos da metade. E sem ter- 40%, 50% quase de diminuição. E sem ter que passar por pontos que devem ser mais caros, né? Passando por Suez, Gibraltar, o Estreito de Gibraltar Malaca. você não vai pagar, mas Suez você vai ter que pagar. E vai custar uma grana. Malaca paga pra passar? Oi? E Malaca, ele paga ou não? Não paga, tem alguns FIIs de trânsito, não é igual Suez ou Panamá, mas tem FIIs. Você vai pagar por vários lugares, a viagem é mais longa, então você vai ter tipo uma tripulação que vai custar mais, você vai pagar mais tempo para eles estarem dentro do barco, você vai gastar mais combustível, Sim. e isso a mercadoria vai demorar mais tempo. Deve ter mais pirata também, porque é mais fácil ter um navio pra operar em águas quentes do que em águas Sem dúvida. congeladas. Né? Mas aí é que tá. Se não descongelar totalmente, essa viagem ela é problemática. Hoje a viagem já acontece. Por volta de 1 a 2 meses do ano é possível fazer a viagem. Uhum. E os russos já fazem a viagem. Só que os russos têm uma frota de mais de 10 navios quebra-gelo poderosos. Inclusive os russos são os únicos que têm navios quebra-gelos nucleares. Nossa. Os americanos, pra você ter uma ideia, ficaram muito para trás nisso e não construíram uma frota de navios quebra-gelo. Tem 1, talvez 2 agora, no máximo. Estão muito defasados em relação aos russos. Tem mais de 10, 15. Os canadenses, Roque, como é que eles estão nisso? Porque, por exemplo, a América do Norte está super bem posicionada, como você falou, para pegar Atlântico Norte e Pacífico Norte, as principais rotas de navegação. E aí, se você olha no mapa mundial, que países têm acesso a isso? São 2, Estados Unidos Isso. e o Canadá. É. A gente pode colocar o México, mas tá mais para o sul, assim. E o Canadá tem como dar essa volta por cima para comunicar as 2 costas, indo por essa rota do Noroeste. Eles Tem. aproveitam isso ou não? Então, não como pode. Primeiro que o território canadense ele é muito fragmentado lá em cima. E é muito difícil acesso. Ok, a Rússia também é. Mas os russos vivem muito mais nessa lógica. O Canadá pode descer e os canadenses se concentram, a sua grande parte da Tudo ali população, embaixo, na fronteira, na fronteira né? com os Estados Unidos. E lá é tudo quebrado. Você olha para o mapa, é um monte de ilhota. Uhum. E para o Canadá estar presente ali, explorar aquilo de direito, isso não está acontecendo. E o Canadá não precisa. Os russos não têm saída para o mar. Sim. Então eles estão aprisionados. O Canadá não, tem saída dos dois lados. A Baía de Vancouver, nossa, os Estados Unidos teve brigas ali históricas para controlar aquele território de tão valioso que ele é. E lá tem uma baita de uma riqueza canadense exatamente por isso.
E do outro lado também. Então o Canadá também está numa posição relativamente favorável. Ele não precisa ficar com essa ênfase para o norte. Os russos já não, eles não têm a saída para o mar. E eles trabalharam para desenvolver muita infraestrutura por ali. E hoje eles fazem a viagem com escolta de navios quebra-gelo. Mas a viagem, assim, 2 meses no ano só. Depois já é uma saga e tem horas que não dá para fazer. Para você ter uma viagem mesmo decente, isso vai ter que gelar bastante. Tem uma previsão, assim, de, olha, em tantas décadas vai estar Olha, realmente acessível? Se falaram que era em 2050, mas agora já tem gente dizendo que em 35 vai dar para fazer, porque está indo muito rápido, eles estão conseguindo navegar cada vez mais rápido, e com certeza em algumas partes do ano a gente já vai ter isso em 30, 35, já vai dar. Tipo assim, por 4, 5 meses, talvez a gente consiga fazer essa rota. E isso vai mudar a história da geopolítica, porque, eu não sei se você lembra, na última vez eu comentei que um jeito da gente definir geopolítica é nós dissermos que a geopolítica é a combinação de 2 elementos. O que a gente chama de centro de recursos e linhas de comunicação. O que são os centros de recursos? Os lugares onde tem dinheiro, riqueza. E tem 2 tipos de centro de recurso. Centro de recurso natural e centro de recurso econômico. Centro de recurso natural é a Arábia Saudita, que quer deixar de ser um centro de recurso natural para se tornar um centro de recurso econômico, com turismo, um hub de transporte, enfim, um monte de outras coisas, real estate. E aí, as linhas de comunicação elas servem para quê? Para você acessar os centros de recursos, para você projetar poder, para você ir lá brigar, para você ir defender, para você dominar. Não tem como você chegar num lugar e projetar poder se você não chega no lugar. Então você precisa da linha de comunicação. E ao longo da história, linhas de comunicação, elas mudam por 3 razões. Ou se descobre uma nova rota, que é a história do Caminho das Índias. Sim. Ou a tecnologia muda e você consegue fazer um caminho diferente. Então, por exemplo, a tecnologia para construir o Canal de Suez permitiu que a gente fizesse uma nova rota, uma nova linha de comunicação. Ou o centro de recursos muda e aí a linha de comunicação tem que mudar. Por exemplo, o Triângulo do Lítio na América do Sul. É um negócio que vai transformar as linhas de comunicação para a América do Sul. Se a nova fonte de recurso é o lítio e não o petróleo, e o lítio está localizado no Chile, Argentina e Bolívia, a gente precisa de caminhos para esses lugares. E aí, então, a rota muda. Nós estamos falando do Ártico de uma mudança porque se descobriu uma nova rota. E aí, isso é muito raro de acontecer. A última vez que isso aconteceu, sei lá, 500 anos na história. Quando a gente descobriu que existia um continente que a gente não sabia que estava lá. A Terra se esgotou. E essa é uma transformação geográfica da Terra. E isso é muito raro de acontecer, talvez a última que vai acontecer. E se a gente olhar, né, aí olhando para o ponto de vista estratégico, a gente falou da última vez que a Lua é a Taiwan da Terra. E por que Taiwan, Cuba, Crimeia e a Lua são importantes? Porque são ilhas estratégicas localizadas em lugares de acesso, de entrada e saída de pontos importantes. O que é a Groenlândia? A maior ilha da Terra, não continente. E aí tem uma discussão, mas o que faz um lugar ser um continente? A América do Norte ou as Américas, se bobear, é uma ilha, né? Qualquer coisa na Terra é uma ilha, a Austrália é uma ilha, mas é uma ilha continente. A Groenlândia não é uma ilha continente, é uma ilha gigante, a maior ilha do mundo, localizada na entrada dessa nova passagem. E isso vale muito. E além disso, tem um outro estreito ali, que é o Gap de Giuk, que é Greenland, Iceland and UK. Giuk. E aí você tem a Groenlândia, a Islândia e o Reino Unido. E aí você tem essas 2 passagens aqui. Para os russos saírem com seus submarinos e chegarem nos Estados Unidos, tem que passar esse é o caminho. Então, você controlar o acesso, o fechamento, o estreito é muito importante. Mas no final das contas, a Groenlândia é possível? Será que é possível ele comprar?
Acho que sim. Se eu fosse um groenlandês, um dos menos 60 mil, e falar, ó, vai ser 50 bilhões. Eu vi que era uma estimativa de preço, né? Isso. Dá quase 1 bilhão por pessoa, pô. É. Não Mas venderia a minha parte, a minha cota. Mas não vão Não, passar 1 bilhão pra galera, não, né? porque são 57 mil habitantes. E... 57 mil É habitantes? isso. É porque Não, a gente... não, então dá 100 milhões? Não, dá menos, dá Deixa eu tipo ver aqui, 10 multimilionários, né? é tudo gelo lá, né, gente? É. Não tem muita gente. Não... 80% tem da pouquíssima Terra é gelo, são Fazer a 57 mil pessoas. Eu tô que olhando moram no lá. mapa aqui, tem um verdinho perdido do lado, é tipo muito pouco. Não tem, por exemplo, a Islândia, a gente esteve na Islândia recentemente, Sim. tem verde, tem os vulcões, metade é vulcão, onde não é gelo, Sim. mas é diferente, aqui é tudo gelo. Então, a Islândia tem... Dá um pouco menos de 1 milhão por pessoa. 1 milhão é de isso, pessoas, 1 milhão de isso, dólares? Isso. É bastante dinheiro, Mas aí o né? cara paga 1 milhão pra você continuar morando lá, só que agora você é cidadão americano. Entendi. É. Eles Seria falam que isso, língua né? lá, será? Sim. Qual é a língua de lá? Eles Groenlandês? falam a língua local e tem o dinamarquês, mas... É. É uma língua própria que eles têm um dialeto? Eles têm... É curioso, porque o povo... Tem um povo nativo de lá, que é um dos mais antigos de todos. Que vieram, né, do Estreito de Bering, atravessaram e chegaram ali. Deve ser Então, tipo são uns vikings, umas coisas assim, né? Esquimós. Na verdade, a Groenlândia ela já foi colonizada antes pelos vikings. Uhum. E Porque o eles nome estavam por Groenlândia ali. vem de um grande viking que estava na Islândia. E aí, até é curioso, né? O nome Greenland. Pô, mas não tem nada de verde, por que ele botou esse nome? Foi uma peça de marketing para ele atrair as pessoas para irem Faz para lá. sentido. Ele virou e falou assim: Meu, descobri um outro lugar Que e tem- lá é muito verde. E chama Greenland. E Groenlândia é verde na língua deles local, traduzido para o português. Aí o pessoal na Islândia falava que era um truque. Falava, a gente não quer ninguém mexendo com a Islândia que tem verde. Então fala que a Groenlândia é verde aqui só tem Isso. gelo. Aham. E a história é mais ou menos essa. Então, os vikings já estiveram ali, mas tem um povo nativo muito antigo que veio, né, pela América do Norte e tal, atravessou. E eles são parte do reino da Dinamarca, mas com uma autonomia. Então, Ai, não vai comprar da Dinamarca. Tem Porque que eles são autônomos. É que, assim, não é uma autonomia plena, senão Uhum. o que eles têm a ver com o reino da Dinamarca? É mais ou menos, talvez a analogia perfeita é uma confederação. Não é uma federação, é uma confederação. E a diferença é que na federação você tem uma autoridade central que manda. Na confederação, não, meio todo mundo autônomo e resolveu se juntar. Os Estados Unidos foi uma confederação antes de ser uma federação. A Suíça foi uma grande confederação. E você já teve outras histórias de confederações. E aí, então, mas os groenlandeses eles estão batalhando para se tornar cada vez mais independentes. Totalmente independentes. E é meio contraditório esse movimento dele, tá tentando ser independente, e aí agora ele vira... Americano. Sim. Então, assim, claro, se olhar do ponto de vista econômico, político e militar, você vai dizer que os argumentos são: pô, mas você vai ser americano. Você vai ser parte da maior potência do mundo. Você quer ser americano ou você quer ser dinamarquês ou você quer ser groenlandês? Uhum. Por essa ótica, sim, mas essa não é a única ótica. Tem a ótica da identidade nacional, da autonomia, eu prefiro ser eu livre, eu mesmo, eu vou ser um Estado americano, tipo assim, eu vou ter voto, que vou ser eu? Pô, essa população minúscula vai ter um representante no Congresso. Na verdade, assim, as cadeiras são por 800 a 1 milhão de habitantes. Os estados que têm menos, que têm um voto no colégio eleitoral. 3, né? Porque, na verdade, a regra é por outra coisa. Mas são estados com 1 milhão de pessoas, 700, 800 mil. Pô, 57 mil pessoas não é nada. Sim. E Eles vão assim, ficar você vai pagar perdidos. imposto, você vai ter... Tá bom, você paga imposto para Noruega, para Dinamarca, mas a Dinamarca gasta 500 milhões de dólares com a Groenlândia. Os Estados Unidos também vai gastar. Tá bom. Mas aí você também vai estar colocado no olho do furacão de uma briga. Uhum. E aí o outro lado do argumento também mas você já não tá no olho do furacão da briga? Já tá. Porque o que impede da Rússia olhar e falar assim, agora realmente abriu a navegação, não tem ninguém morando aqui no norte da Groenlândia, eu vou fazer o que eu fiz com o leste da Ucrânia. Eu vou sentar aqui e falar assim, Dominar. não, agora aqui esse pedaço é meu. Ninguém vai mandar tropas lá. A não ser os americanos. Isso, se fosse território americano, os russos não iam fazer isso. Então, tem argumentos pró,
tem argumentos contra. Eu acho que para a Groenlândia, no final das contas, faria sentido ela fazer isso. Agora, eles precisam passar por uma etapa de primeiro autonomia e independência total e depois votar num referendo, queremos vender. E aí depois tem que negociar o preço. Imagina, assim, esse processo ele não é rápido, né? Não, 57 mil demora. pessoas negociando o preço com outro país para comprar e vão falar assim, tá bom, você vai construir estradas, você vai construir quantos aeroportos? Aí vai ser uma discussão do que você vai dar, afinal. Você está comprando, você está me pagando $1 milhão, vamos dizer, por pessoa. E o que você vai fazer pelo país? Quanto investimento você vai alocar aqui? Os Estados Unidos está pronto para colocar esse dinheiro? Ah, não, os Estados Unidos vai chamar a iniciativa privada. Tudo bem, mas tem coisas que é o Estado que vai ter que fazer. Sim. Você vai ter que ter uma estrutura governamental, vai ter que ter polícia, vai ter que ter bombeiro, vai ter que ter guarda costeira. Coisas que o Estado vai ter que vai construir ali. E isso não é fácil. Não é simples, Mas assim, para os Estados Unidos seria um negócio... Seria um outro Alasca, vamos botar assim. Ou você acha que é até superior? Superior. Superior. Muito superior. A quantidade de petróleo, gás natural, terras raras, pesca, tudo que tem ali é muito maior. Mas é um lugar assim mais difícil o acesso, com menos gente morando. Lá na Vai Islândia, precisar de mais investimento. Lá na Islândia, eles falavam que a única coisa que vinha da Groenlândia era um urso polar perdido. Assim. Eles Vira e falavam que mexe de vez em vinha. quando aparecia na Aí tinha que Islândia, matar. atravessava o mar e aí eles tinham que matar porque não tinha como... Porque ele chegava Levar morto de de volta. fome e comia as pessoas, né? Porque não tem muita coisa lá pra Mas a comer. Islândia já era um bom exemplo de como é que é lá. A Porque Islândia tem 350 mil pessoas. Exato. Tem bastante gente. É pequeno, Isso. mas é gigantesco comparado à Groenlândia em termos de população. Mas aí, bom, pegando esse caminho olha, independência da Dinamarca primeiro, que hoje é quem subsidia a Groenlândia, mandando esses Isso. $500 milhões. Então, provavelmente a conta para eles é negativa, porque eles não Claro. conseguem explorar esses recursos. Não. E aí Eles depois... não conseguem explorar, eles não querem, politicamente tem Não faz sentido. sabe, ideologicamente, sou um país europeu, falo do meio ambiente, não sou um país tão rico, sou rico, mas sou pequeno. Tipo assim, a Dinamarca não tá extraindo o que pode extrair daquilo ali. Para eles, não faz diferença. Estão focados agora mais em Ozempic. Tá dando dinheiro.